caguei para a política, hoje não me apetece. Venho aqui falar do maior scam do ano nos videojogos. Não é. Não é, isto não é o maior scam dos videojogos. Eu tinha grande esperança. Vou ter que discordar do Rick, não é, isto não é o maior scam. Isto foi o maior overhype de sempre, verdade, mas não é o maior scam. Vamos continuar para ver o que é que o Rick tem a dizer. Eu até sou daqueles que acham que o jogo tinha muito para dar. Ok. Apesar de que, sim, eles enganaram o público. Ok. Com tudo o que mostraram, com tudo o que fizeram até ao momento. Quando Ok. eu falo eles, falo nada mais nada menos do que dos produtores do próprio jogo. E sim, a palavra é scam. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar de The Day Before, certo? Jogo em terceira pessoa, um jogo de sobrevivência que prometia um estilo de mistura entre os antigos Warzies, DayZs, jogos de sobrevivência e dentro de um ambiente bem parecido com The Last of Us. Prometia, e era um dos jogos que eu estava bastante curioso. Este título, logicamente como muitos outros, foi colocado à venda em Early Access. Mas imaginem, Certo. foi retirado do Steam com apenas 4 dias de existência. Certo. Depois de ter sido o jogo com a pior avaliação de sempre por parte. Ok, deixem-me só parar aqui para dizer, o jogo estava em Early Access e por isso é que não saíram metade das coisas que estavam nos trailers. É certo que isso é injustificável, ok? Mas a realidade é que não se pode esperar grande coisa de jogos em Early Access e é por isso que os jogos em Early Access deviam ser extintos da história da humanidade, porque aquilo que acontece é justamente isto, é os jogos saem sem estarem prontos, meu. Foi o que aconteceu com o DayZ. O DayZ saiu em Early Access e estava um lixo. Um lixo. Eu só não percebo é a dualidade de critérios e é por isso que eu vos digo, este jogo foi massacrado, não foi porque saiu no estado em que saiu, porque ele nem estava assim tão mal, ok? Ele não estava assim tão mal. Este jogo foi massacrado porque o pessoal criou um overhype monstruoso em relação a ele e basicamente, como sentiu que as suas expectativas não foram cumpridas, atacou o jogo forte e feio. E deram refunds e o caraças. O que é que não aconteceu? O Atlas, por exemplo, que era um jogo que estava, pá, ainda está hoje em dia, um lixo autêntico, nojento, saiu em Early Access, continua a ser jogado ainda hoje e o jogo saiu muito pior do que este. Mas muito pior. O DayZ agora está fixe, mas quando saiu era um lixo autêntico. Era horrível. Eu joguei DayZ quando ele saiu no primeiro dia. Terrível, mesmo. Portanto é aquilo que eu digo, meu. É assim, há uma dualidade de critérios muito grande em relação ao Day Before, que era um jogo que, na minha opinião, até tinha potencial. Se tivessem pegado no The Day Before e se tivessem desenvolvido aquilo mais, o jogo até era capaz de ficar um jogo bacano. Só que cancelaram o jogo completamente. Parte. Eu não estou a defender o que os devs fizeram, atenção. Só que acho é que existe esta cena, pronto. Esta dualidade de Não critérios. acreditas? Bora, vem daí e vamos saber as razões por trás disto. Vamos. The day É péssimo, foi estupidez. coming soon. Terem lançado isso em Early Access foi Se estúpido. tornou Pronto, uma também. grande Foi piada. uma decisão Acabou dele. por ser o campeão de memes, imaginem, na comunidade de amantes de videojogos, resultante dos seus estrondosos bugs. O Asmon Gold. O próprio frame rate estava horrível, com simples objetos a fazerem pop-up no cenário. Os cenários da cidade completamente desertos, praticamente sem inimigos, aquilo que chamava mais a atenção nos trailers que foram lançados no passado. Era Hordes, Calma, né? já vamos falar destes trailers. Problemas, imaginem, de inteligência artificial. A partir do momento que se trata de um jogo sobrevivente... Eu joguei este jogo e vou-vos dizer, foram várias fases. Foram várias fases de merdonga. A primeira vez que eu joguei The Day Before nem sequer consegui entrar nos servers. Foi logo no dia do launch, poucas horas depois do jogo sair. Ok? Pá, foi horrível, não consegui entrar no jogo. Depois disso, joguei outra vez, no dia a seguir, e o jogo estava muito vazio, estava, pá, super bugado, super lagado, pá, no dia a seguir. 2 dias depois do launch, na segunda-feira, foi antes do jogo... não, mentira, foi 2 dias depois, não, foi 3 dias depois, na segunda-feira, joguei, e o jogo estava ok. Vocês vão ver o meu último playthrough de Day Before, o último vídeo que eu lancei Day Before, e o jogo estava ok. Joguei para aí 1 hora daquilo, e foram jogos bacanos. Correu bem, os jogos estavam ok, pá, houve ainda um atrasozinho no ping e não sei o quê, mas pá, foda-se. Mano, é normal, estão 300 mil pessoas a tentar jogar o mesmo jogo, é normal que os servers fiquem todos fodidos, é normal.
Se os MMOs de empresas gigantescas tipo a Blizzard vão abaixo com uma carrada de gente a tentar jogar, vocês acham que um jogo de uma equipa minúscula como é a Fantastic Games, os jogos não são prejudicados por causa do lag? Claro que vão, meu. Eu não sei, pá, o pessoal Um também... mundo pós-apocalíptico em que tu tens que conseguir encontrar o que conseguires para sobreviver. Pegue nisto, comida, talvez. bebida, armas para defender de um surto. E de Achei que outros agora já é jogadores. tarde. Os problemas de inteligência artificial eram hediondos, eram medonhos. Imagina, se entrasse em jogo sem arma nas mãos, não tinhas forma de eliminar os NPCs criados ou gerados pela IA. Certo. Sim, não podias usar os teus punhos, como já fazes há uns anos em DayZ, que continua a ser um projeto inacabado e que eu tenho uma grande paixão. O design geral dos próprios mapas e cenários foram sendo apontados pela crítica generalizada, bem como outros aspectos técnicos também apontados. Por acaso não tenho nada a dizer sobre o Ainda cenário. assim, como te disse, a base do jogo era promissora. Eu adoro jogos de sobrevivência. Não acho por uma razão, Barbosa. Porque acho legitimamente que ao estarem a comprar isto iam estar a perder. Porque este jogo já tem uma fama negativa imensa. Ninguém vai conseguir dar a volta a isto, meu. Juntar com amigos, ires para um mapa desconhecido, ires à procura de elementos que te ajudem a sobreviver, para que consigas criar a tua própria base. Sim, era prometido no jogo uma base, já vamos falar dessa base. E tal como eu, os fãs deste género de jogos de sobrevivência desejavam mesmo que The Day Before fosse realmente bom. Mas não foi isso que aconteceu. Eu vou-te apontar a maioria, ou quase todos os problemas. Se calhar quase todos é complicado, porque aquilo estava carregado de problemas do princípio ao fim. Bom, vamos começar logicamente pelo estúdio que está por trás do The Day Before, Pronto, que é o é isso. grande Quem é responsável fora? por isto tudo e por te... Olha, anúncio. Não, quero ver o Bosco, mano. Eu não gosto de ver essas coisas. Ai, que te triste. ter enganado a ti. O comportamento do estúdio, conhecido por Fantastic, FN Rip Fantastic, Bosco. foi tudo menos correto com a sua comunidade. O próprio Certo. estúdio acabou por vir admitir um falhanço comercial Uhum. do próprio jogo, que teve que encerrar de imediato as suas operações. E ainda bem que existe uma Steam no meio disto tudo que nos defendeu a nós, utilizadores. Para um jogo de 40 euros em Early Access, prometia muito e oferecia muito pouco. A maioria dos jogadores compraram o jogo, fizeram um refund. Eu não fui dos que comprei, mas arrependi-me de não o ter comprado, que eu não ia fazer o refund e ia ficar com o jogo, com memória na minha galeria de jogos. Aliás, os servidores acho que continuam abertos e algumas das pessoas continuam a jogar. Isto é um significado, porque eu sou um grande apaixonado por este tipo de jogos e relembro-me muito o início do canal. WarZ, DayZ, Bullet Z, sei lá. Lembram-se do WarZ? O código vazou, houve montes de gente na comunidade que ficou com o código e começou a criar jogos. Pois é, Mano, eu joguei uma série deles lá. O Bem, WarZ, bro, era o jogo com mais cheaters à face da terra, bro. Aí é bem, mano. Aí era tanto cheater naquele jogo. Credo. O DayZ pelo menos ainda resultou, minimamente. onde os servidores estavam carregados de cheaters e nós, sim, as pessoas que andavam à minha volta gostávamos tanto do jogo que a única forma de jogares o jogo era teres também cheats para poder jogar o jogo. Uau. Era como se fosse uma ferramenta. Porquê? Porque não havia nada igual, mas que eram jogos que prometiam muito e não ofereciam aquilo que entregavam. A mesma coisa acontece com The Day Before. Neste caso, os jogadores e a comunidade teve a possibilidade de fazer refund ao jogo, até mesmo fora do prazo, porque a própria Steam conseguiu perceber que nada do que foi prometido foi entregue ao jogador. O estúdio, logicamente, não se conseguiu aguentar com a avalanche de refunds. Isto mesmo porque a própria Steam, e para a tua defesa, acaba por segurar o lucro das produtoras ou o resultante lucro por parte da venda dos jogos das produtoras Certo. durante 30 dias. Para fazer uma pequena avaliação. Pá, este jogo foi lançado agora, está toda a gente a comprar, vamos avaliar. O que é que acontece? Não cumprem o que o jogador quer? Existe uma percentagem enormíssima como aconteceu na Day Before, que não está satisfeita com o jogo e que pretende devolver ou fazer refund ao jogo. A Steam tem em sua segurança 30 dias de retenção de profit do jogo que pode devolver aos jogadores que o compraram. Certo. Por isso, e ainda bem que isto existe na Steam, Não, mas é não verdade. houve tempo A da Steam própria aqui agiu produtora bem. fazer o saque dos milhões de dólares que este jogo rendeu nos primeiros dias. Sim, quando eu estou a falar nos primeiros dias, estava no primeiro e no segundo, que a partir daí estava toda a gente a falar mal do jogo. Só Eles durou encaixaram bem. 4 dias. Bom, e perante tudo isso, é assim que se vêem na obrigação de recorrer ao seu próprio website e dizer que fizeram zero com os jogadores. É normal. Vocês enganaram a comunidade. Vocês enganaram os jogadores. Fantástico. Ninguém engana. Isso não se faz
por algo que prometia tanto e que foi adiado durante tanto tempo. Como é lógico. Mas lá está, pá. Mas vocês sentem que isto é o primeiro jogo que fez isso? É que já houve tanto jogo a fazer isto. Tanto jogo a fazer isto nos últimos tempos. E eu não vejo esses jogos a serem castigados da forma que este foi. Este jogo foi literalmente trucidado. É que nem houve a oportunidade deles se redimirem. Foram completamente destruídos, estes gajos. Foram atropelados por toda a gente. Eu tenho pena de não ser um deles. Houve pessoas que não devolveram o jogo e continuam até hoje a jogar o jogo. Foi mesmo, Os foi servidores, overhype. para Foi já, a cultura do eu digo, overhype. para já, continuam a funcionar. Eu, por exemplo, gostaria de ter uma cópia neste momento do jogo. Mas os servers vão fechar, atenção. Eu até acho que é agora que vão fechar. Se não é hoje, é amanhã ou daqui a uns 2 dias. Vai mesmo fechar. Os servers da Before vão fechar. Aliás, há uns mods neste momento que estão a trabalhar numa offline version do jogo. Não sei muito bem com que intuito, mas estão. Tentar fazer uma live. Eu não cheguei a meter os pés no jogo. Rico, mas era um jogo que prometia tanto e que tu querias tanto jogar. O que é que se passou? Eu não estava por cá, guys. Estava fora. Isto tudo aconteceu enquanto eu estava fora. O próprio website da Fantastic foi apagado, ficando neste caso apenas uma mensagem de falhanço como equipa loser e a promessa, logicamente, de devolução do valor investido por parte dos jogadores. O próprio canal do YouTube da Fantastic também foi apagado, onde continha todos aqueles estrelas que nos aliciaram durante estes últimos anos. Sim, com gameplay falso, e vocês vão perceber isso quando compararmos os trailers lançados por eles com jogos bastante conhecidos do nosso universo dos videojogos. O próprio Discord da Fantastic foi praticamente encerrado. A conta do Twitter do CEO da Fantastic foi apagada. Como leva-me aqui a crer que os responsáveis por isto tudo quisessem de alguma forma apagar os seus rastros. Vamos voltar lá bem atrás e falar do início de tudo. E a grande pergunta é, mas afinal, Riquezão, como é que tudo isto começou? Como é que tu ficaste tão interessado neste jogo como outros jogadores que gostam de videojogos ficaram? Começamos logicamente com o impressionante trailer que foi lançado pela Fantastic há uns anos atrás, que deixou tanto eu como uma grande panóplia de jogadores extremamente desiderados e interessados no género de jogo que eles iam lançar. Certo. Um jogo que começa com um aspecto gráfico incrível, que seria uma das bandeiras usadas pela própria Nvidia. Bandeira essa utilizada para promocionar ainda mais o trabalho que fazem com o tão famoso Ray Tracing, em que tu olhas para uma poça d'água e vês espelhada nele o edifício que se encontra em frente, olhas para um espelho sujo e vês espelhado nesse espelho a tua cara ou o edifício que se encontra nas tuas traseiras. Isto não tinha nada a ver. É possível ver uma personagem a correr pelas ruas de Nova Iorque, imaginem. Uma rua extremamente bem iluminada, num ambiente invernal e natalício, com reflexos realistas. Mano, algum dia eu gostava que fizessem um documentário sobre a cena deste jogo. Interiores de centro comercial por si, abandonados, que nos dava vontade de explorar e tentar perceber o que se encontra dentro daqueles locais. O trailer mostra também algumas sessões de ação, de explosões, o que o tornam extremamente impressionante. Com os extremos, a possibilidade de conduzir, por exemplo, um tanque ou de estares a relaxar dentro de um jacuzzi, assim como as técnicas de crafting das próprias armas. Misturando isto tudo, estamos a falar de um jogo de sobrevivência de apocalipse zombie bem cativante para os amantes. Acho que deviam agarrar neste trailer e fazer este jogo. Literalmente. Fazer aquilo que está no trailer. O resultado disto tudo é que bastou o lançamento destes trailers e a amostra de algumas... Tipo, agarravam no trailer e copiavam o jogo. Estão a ver? Bem como algumas imagens de suposto gameplay para cativar jogadores apaixonados por este género. Logicamente que com isto tudo acaba por se tornar um dos jogos mais desejados na wishlist do jogador da Steam. A Naughty Dog acabou de cancelar o projeto deles. A Naughty Dog tinha um Last of Us Online preparado e cancelaram isso. Portanto, o que é que leva a crer que eles iam querer sequer fazer isso? Tudo levava a crer que se tratava de uma equipa de veteranos ligados a várias áreas dos videojogos, bem como de diferentes estúdios extremamente talentosos, e tendo por trás como motor do jogo o Unreal Engine 4. Com tanta investigação e com tanto interesse por parte da comunidade, vem-se a descobrir que a Fantastic tem apenas provavelmente não estava bem feito por trás. Dois irmãos russos de uma zona remota na Sibéria. Eduardo e Aizen Gotovtsev. Acho que é assim que se diz, está escrito.
detentoras de uma editora chamada Maitona, que Maitona. tinha uma estreita ligação, igualmente pertencente a outros dois irmãos de nome Alexei e Afanasei Ushnitsky. Tive que ler, Zés. Repeti isto 3 ou 4 vezes, eu sou péssimo a decorar nomes. Logo de início, depois de revelados estes trailers, houve uma grande quantidade de jogadores que olharam de Ainda lado não. para os trailers Last apresentados. Hope. O que Como é o foi meu Last caso. Hope? Eu sou daqueles que já são uma velha raposa no meio disto tudo e não vou olhar com espanto e de boca aberta para tudo o que me apresentam. Agora, que o jogo prometia muito, prometia. Era tudo o que eu gostaria num survival. Agora, eu sei Parece que estamos a ver uma cena sobre a Blaze. parecia um tanto ou quanto estranho. A customização e o crafting, etc. aqui na casa está igual. Mais para ser verdade. Estava igual ao Enquanto jogo. que outros acabaram por começar a apontar pequenos defeitos. Aliás, a própria comunidade começou a pingar. Ping, ping. Olha lá. Life isto is não é strange, parecido com Stanji. isto não é parecido com aquilo. Já não vimos isto no trailer, por exemplo, de The Division da Ubisoft? Houve até quem Ainda bem. começasse a acreditar que se tratava de um esquema fraudulento. E não estavam muito Por errados. acaso é Um verdade. scam, por assim dizer. Que o jogo não Logicamente existia. que isso foi adensando nos meses seguintes com anúncios e trailers após trailers. Depois de toda esta desconfiança por parte da comunidade, após a revelação do último trailer, o estúdio acaba por deixar de comunicar com o seu público, tornando tudo isto bem mais estranho. E a um mês da primeira data de lançamento, 21 de junho de 2022, Já onde sei, não Last se Hope, sabia era aquele que era a imitar praticamente Last of nada sobre Us. um jogo Mano, em que terrível muitos esse. tinham interesse, onde acabou por não acontecer mais nenhum trailer promocional, e falando de um título extremamente ambicioso e desejado pela comunidade da Steam. Ou os planos até para uma suposta beta, que é o que nós queremos. Estamos a falar de algo praticamente obrigatório para este género de jogos. Normalmente Mas o jogo vão estava em early evoluindo, access. vão Qual crescendo, beta? precisam de jogadores a testar os seus mapas, os seus modos, a sua jogabilidade, para serem encontrados erros. Para isso é que servem as betas. Mas calma, é aqui que as coisas começam a cheirar mal. Em maio de 2022, o tal mês antes do lançamento da primeira data, a Fantastic anuncia que o seu tão aclamado jogo vai ser adiado para Vamos vê-lo. 2023. Ou seja, há apenas um mês do lançamento do jogo é que um estúdio como a Fantastic decide: pá, malta, não estamos preparados, vamos adiar para 2023 para limarmos o nosso jogo, e com o seguinte pretexto: acabou de sair novidades sobre o Unreal 5, nós estávamos a usar Unreal 4, Certo. vamos mudar todo o processo criativo para o novo motor de jogo. Jesus Christ. A maior parte dos developers da indústria aponta como 10 meses de atraso, um prazo Pá, eu não extremamente consigo ouvir aceitável o Rico para dizer mudares do developer. motor de jogo de Unreal 4 para Unreal 5. Isto, É claro, estranhíssimo. falando que usassem como base tudo o que foi criado para Unreal 4 e que não se pusessem a inventar muito no código do próprio jogo. Mas claro, tudo isto é um grande desafio para um estúdio extremamente experiente. Que neste caso não era o facto da Fantastic. É aqui que tudo Ganda se pistas, começa a pá, embrulhar. grande abraço. No Obrigado. meio de todo Tô este fixe, man, e tu? turbilhão, e juntamente com esta informação, descobre-se que a própria Fantastic está a usar um sistema de voluntariado ou de voluntários para ajudar neste projeto. Aí é Como bem. seria um projeto de grande envergadura, necessitava de trabalho voluntariado. Basicamente é: venham trabalhar para mim e ajudar-me neste projeto, com uma possibilidade de poderes ganhar algo lá mais à frente. Ou não, tu a partir do momento que és voluntariado é porque acreditas neste projeto e vais fazer com que ele ande para a frente. Valha-me Isto basicamente, Deus, que de forma é que a equipa era gerida? Aqueles que faziam parte da própria Fantástica, que até o momento tínhamos já ouvido falar de duas Tinham pessoas, salários, não outros sei não. se o grupo cresceu ou deixou de crescer, a informação também não é clara. Esses sim, pagos e assalariados, trabalhavam no código de uma forma séria. A malta que entrou agora como voluntariado ficaria mais dedicada ao Voluntário. plano de traduções e de ligação do próprio jogo à comunidade. Imagina, Yeah. em Eles não troca tiveram ganhos de... nenhum. Não do tão famoso Small da Santos Presunto. Em troca de códigos para um acesso ao próprio jogo. Uau. E certificados de participação. E a grande pergunta é: como é que isto é possível andar para a frente assim? A empresa não... Não, mas isso, ó Rico, não vais muito longe. Cá em Portugal tens empresas gigantes a fazer a mesma merda. A ir buscar estagiários às faculdades e a não pagar um tusto. consigo está a criar uma Vou, aplicação chamada The Continents App, que permite uma suposta comunicação entre membros da comunidade ou interessados do próprio jogo
com os desenvolvedores. Zés, não precisavam de inventar Não, pista, estamos a falar de Day Before, foi um jogo que saiu este ano. para fazer isso. Imaginem, queriam mesmo vender esta aplicação. Já estavam a pensar lucrar também com uma aplicação em que era usada entre a comunidade que pretende ajudar o jogo a ser desenvolvido ou a crescer e os próprios desenvolvedores. Começaram logicamente a surgir teorias que todo este zoom à volta de um suposto jogo que criou tanto hype terá sido usado na verdade para promover uma app de comunicação, imagina. Eu vou-vos confessar, eu não queria estar dentro daquele escritório quando todas estas especulações começaram a acontecer. Certo. Logicamente, para evitar tanta especulação, a criação dessa Não faço ideia, Barbosa. de comunicação, que todos estavam a começar a desconfiar que se tratava apenas de algo ou de um negócio que se tornaria empresarial para fazer com que a Fantastic lucrasse mais, ou quem está por trás dela, acabou por desaparecer num prazo de meses, sem ninguém saber até hoje o que é que foi feito dela. Imaginem, em janeiro de 2023, The Day Before foi retirado da Steam. Sim, o jogo já foi retirado da Steam. Foi. Logo aqui temos um caso de alerta. Eu pergunto, mestre, se for retirado, como é que o jogo... Esta javardice que aconteceu em janeiro foi que eles supostamente tiveram um problema com o IP, ou seja, com o registro da marca. Eles tiveram um problema com o registro da marca porque já havia The Day Before registado em qualquer outra cena. Mas é disso que nós vamos falar. Inicialmente o jogo acaba por assumir que foi um erro da própria Steam e que o jogo seria novamente colocado como Early Access para a maioria dos jogadores. E depois é aqui que começa um dos pontos mais altos do jogo e mais falados. É tão confuso ao ponto de depois sair um comunicado a explicar que a Steam bloqueou o próprio jogo de Early Access porque surgiu uma série de pessoas da comunidade a alegar que The Day Before era seu por direito e estavam a violar os direitos de autor a usarem esse próprio nome. Foi essa a razão que disseram para que o nome desapareceu. A Fantastic defendeu que em 2001, quando foram pesquisar nos arquivos, esse nome do jogo estava disponível para eles usarem, o que pelos vistos não era verdade. Não sei se era verdade, se não, porque o jogo acaba mesmo por sair com o nome de The Day Before. E é este comunicado que volta novamente a adiar o jogo. Estamos a falar da segunda data de adiamento. Já tinha sido lançada para 2023 e novamente adiada. Desta vez passa para a data que todos nós conhecemos, que é 10 de novembro de 2023. Certo. Todos sabem que foi apenas em dezembro que o jogo se torna disponível na própria Steam. Sim. Já para não falar que o jogo aparece a escassos dias do seu lançamento. Do género. Estamos a falar de um jogo que já está no dia certo. Há uma série de tempo. Foi no dia dos Game Awards. Foi fevereiro de 2024 e em dezembro de 2023 o jogo está a público e toda a gente o pode comprar. Não, o jogo não estava na Steam, aparece e é metido à venda. Digam-me lá vocês se isto não é um cocktail gigante para o que aí vem. Bom, o que é certo é que esse tal processo de direitos de autor e que adiou o jogo não foi metido à venda, acho eu. Foi só criada uma página na Steam. O jogo não tinha pre-orders disponíveis, ninguém conseguiu pré-reservar o jogo. Durante mais uma série de meses, nem imagina, não acho que tivesse assim tão mal, bro. Eu já vos mostro o gameplay. E com um aspecto extremamente amador, acaba por demonstrar que é falso. Aliás, uma pequena pesquisa na própria Steam, se vocês procurarem a Day Before, mostra uma série de jogos relacionados com esse nome e que não sofreram qualquer processo ou foram bloqueados. E é aqui que começam a surgir a desconfiança da comunidade que está ligada a eles. Os próprios moderadores do Discord, quando eram confrontados com perguntas da comunidade que estavam extremamente interessadas, como eu, no próprio jogo, se realmente o jogo ia sair, se não ia, se era bom, se não era, os próprios moderadores do Discord afirmavam: nós que estamos diretamente com eles a trabalhar para fazer a ligação com a comunidade, nunca vimos nenhuma gameplay de The Day Before. Logicamente que todo este processo, todo este mistério, para mim também não, numa caça ao homem na internet. Os trailers acabam por ser investigados ao pormenor. Verdade. E acabam por surgir inevitáveis comparações como The Division, Call of Duty Black Ops Cold War. O texto de narração do próprio trailer provou ter sido roubado do deep dive de Red Dead Redemption 2 da Rockstar. The weapons, which can be modified, are made with maximum realism to ensure that combat remains deep and engaging at all times. Combat deep and engaging at all times. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics.
Each weapon has unique characteristics, Oh, mano. with realistic reload and recoil. Ei, E imaginem The Cyberpunk da CD que Projekt chavar Red. disso. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in the day before. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Brutal. Yeah, Pensaram, isto é que é não verdade. vamos usar palavras de jogos que funcionaram tão bem ou tentarmos seguir o aspecto Coincidência. da narrativa que foi I lançado think nos not. trailers. A comunidade não perdoa. Bom, depois do jogo lançado em tanta polémica, com a retirada do próprio jogo da Steam e da devolução do dinheiro a todas as pessoas Isto já é o que jogo, investiram ok? no mesmo, a investigação, Isto já é o gameplay. logicamente, que continua por parte da comunidade. Que nós não ficamos satisfeitos com aquilo que nos é mostrado, queremos saber sempre mais. Uma das mais recentes teorias é que nem sequer o próprio mapa foi construído ou desenhado pelos desenvolvedores do jogo. Mas imaginem vocês, comprado de um pacote de artes disponível na loja da Unreal por um preço de $400. Precisavam de vender. O mapa não 10 sabia. jogos para Sabia que pagar havia o montes de pacote assets do que mapa tinham eles sido gamados. utilizaram para nós jogarmos. Assim como outros pacotes de ferramentas e de inventários Isto já por sabia. um preço de $65. Isto também já sabia, que havia assets que tinham sido Supostamente, a comprados. Fantastic trabalhou neste É jogo. pá, mas imagina, lá está, mas o jogo estava bacana, puto. O problema é esse, é que com toda esta merda que eles compraram e o caraças, que eram assets que estavam a vender em pacotes e não sei o quê, mesmo que tenha sido feito no mês, o jogo estava bacana, meu. Se não tivesse havido nenhum deste drama, eu continuava a jogar de Day Before. Continuava a jogar na boa, sem saber que isto tinha sido feito à pressa, às 3 pancadas. O jogo estava bacana, já vos mostro um gameplayzinho meu. O último gameplay que eu fiz. 5 anos. A minha grande pergunta e o que me suscita mais curiosidade no meio disto tudo é até que ponto é a própria Nvidia, que é uma empresa gigante, teve acesso ao motor do jogo ou ao dito jogo para ter promovido aquele trailer lá bem atrás. Eu acho que com eles não uma devem ter demo promovido tecnológica da tão Eles simplesmente agarraram nisto e conhecida disseram que tinha técnica RTX. e de mostrar efeitos RTX. Terá sido um vídeo que eles receberam? Como é que se lança algo a promover a tecnologia de ponta das suas placas gráficas com base num jogo que nunca vi? Mano, horrível nem não que estava. nunca Isso ninguém eu não. viu? Eu, Essa a verdadeira é assim. pergunta. Se formos comparar jogos, então já vamos comparar 2 jogos quando acabarmos o vídeo do Não Rico. estamos a falar de uma empresa qualquer. Bom, eu vou Horrível terminar não desta estava. forma, a Isso não falar um concordo. pouco da minha Em opinião. comparação com Eu muita sou merda que fã já saiu, deste este jogo tipo estava de decente. jogos, ok? Quando eles realmente são sérios. Eu confesso-vos, há dias estive em live com o Seals a jogar DayZ. Acompanhei algumas horas do Seals, do Crazy e do Master a jogar The Day Before. Acompanhei algumas horas do Skipinho no Brasil a jogar The Day Before. O jogo realmente traz aquela... Para quem gosta como eu, de jogos de sobrevivência, de ação, em que tu precisas de ir procurar a tua comida, a tua bebida, em que toda a gente quer a melhor arma do jogo É, e Rafa. anda a dar a volta à cidade, a uma cidade infestada em humanos com uma doença pós-apocalíptica. Aqui traz-me um jogo de sobrevivência, traz-me aquilo que o DayZ me ofereceu durante anos, que o Arma me ofereceu, que o Certo. Arzi lá bem atrás me ofereceu, junto com um jogo que para mim é extremamente fantástico, chamado The Last of Us. No meio disto tudo consigo juntar os meus amigos, criar um grupo de 2, 3 ou 4 pessoas e andar pela cidade, porque tenho que ir ao banco que fica na rua a norte, que contém uma arma preciosa, em que eu faço extração dessa arma e tenho outros jogadores no mesmo mapa que eu a tentarem me tirar a arma a mim. E pelo meio existem os tais NPCs infectados e que me prejudicam todo esse processo. Foi assim que eu comecei a ver The Day Before. Agora, não foi nada disto que prometeu. Eu tenho pena de não ter comprado o jogo, tenho Certo. pena de não ter experimentado na altura e eu confesso-vos, eu não iria devolver porque felizmente tenho essa possibilidade, iria guardá-lo. Eu também como acho que a trunfo. comunidade Olha, não deixava de este jogar. jogo um dia enganou-me. Este jogo é aquele que me leva a ter cuidado daqui para a frente de tudo o que me anunciam, de tudo o que falam e de tudo o que me prometem, nem sempre pode ser verdade. Faz de vez em quando. De estúdios ou de produtores ou de desenvolvedores que nós não estamos habituados a que nos tragam grandes produções ou que estejam envolvidos em grandes produções. Certo. Bom, no fim disto tudo, conseguimos tirar toda esta aprendizagem. Tenho Yeah. pena que The Day Before não No YouTube. ganhe realmente luz e não venha a público com tudo aquilo que prometeu Certo. e que nos mostrou Também durante eu. estes Por acaso 3 também ou tenho 4 pena anos disso. que foram passando.
e que tenha sido, acima de tudo, um grande fiasco. Yeah. E a palavra que conseguimos tirar Verdade. disto tudo Eu também acho que sim. scam. Tenham cuidado com aquilo que vos vendem na internet. E isto é uma tenham grande cuidado- verdade dos nossos dias. E tenham de hoje. cuidado com o Estamos a overhype falar de uma que dão às plataforma coisas. qualquer. Aliás, de duas plataformas quaisquer. Estamos a falar de uma Steam que colocou o jogo à venda e que tem uma série de defesas e mecanismos para ressarcir os seus jogadores, por isso é que retém todo aquele lucro durante um mês. Coitados, nem se conseguiram aguentar um mês, foram apenas 4 dias. Mas isto E não é por um outro canal lado, de cortes, ó uma calheta. Nvidia Isto é o canal se dele, junta a principal. um trailer promocional de um jogo que eu acredito que nunca tenha metido as mãos nele. Amiguinhos, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam. Digam-me acima de tudo do que o jogo tinha de bom e do que o jogo tinha de mau. Que o jogo tinha algumas coisas boas, ok? Apesar de muitas das coisas não terem sido feitas por eles, o jogo tinha algumas coisas boas. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam. Eu terei muito prazer de ver. Um grande obrigado novamente ao grande Rui Parreira por este texto fantástico em que eu consegui dar um maior cunho neste texto. Entreguei-me muito mais. Vi Olha, mais um digo-te já uma Rico coisa, que ó estava Efim, extremamente gostei muito do interessado AC neste jogo. Mirades, Isto bro. vai acontecer. Mesmo, Mais uma vez mesmo. vos digo, Curti Vou mesmo. falar de muito de jogos que já joguei, vou falar de muito de jogos que nunca joguei e vou sempre admiti-lo a ti se o fiz, se não fiz, ok? É apenas a minha opinião, é apenas a opinião também do Rui Parreira. Gostaríamos de saber a tua nos comentários. Utiliza a zona nos comentários para isso. Beijinhos a todos e Zés, um bom ano para vocês. Obrigado, Boa, fiquem bem! Henriquezão. Ok, malta, vamos lá bater agora à prova dos 9. Eu estive a jogar The Day Before, ok? Durante 40 minutos no dia antes do jogo fechar. Foi isto. Há 2 semanas lancei este vídeo. Chama-se o último gameplay de The Day Before que vão ver na vida. Isto é raw gameplay feito em stream, É a ok? coisa que eu vi. Pronto. Qual é que é a cena aqui? Gajo. Portanto, é isto. Isto é a minha experiência com o Day Before. Isto Até sou eu a agora. entrar já aqui na cidade. Nem fantástico. estava no hub, acho eu, entrei logo direto. Também Ah, não. eles morrem no Day Before. Pronto, Uma isto era o coisa hub. positiva é que eles dão currency para você. Isto era o hub do jogo. Estão a ver? Depois vocês tinham que sair aqui do hub. Entrava aqui. Estão a ver? Isto depois saíam por aqui. Pronto. Isto era o impacto. Estava eu a ver um clipe do impacto. Pronto. Lá vou eu outra vez. Ok, pronto. Isto era o gameplay. Qual é que é o conceito disto? Pronto, nós estamos bem perto de uma extraction zone, que é ali, ok? Pronto, a ideia era vocês entrarem e extraírem, estão a ver? Depois iam dando loot. Pronto, imaginem, o jogo estava um bocado arcaico. Tipo, estas merdas, por exemplo, não dava para dar a volta, não dava para saltar, não estava nada de especial. Ou seja, o jogo estava um bocado arcaico em muita coisa. Mas daí a estar muito mal, ou estar, tipo, horrível. Mano, horrível não estava. E eu já vos mostro o que é um jogo horrível. Ok? Pronto, olha, isto foi o início. Estive aqui a dar luta a umas merdas. Pronto, isto foi a primeira merda. Isto era eu a matar um zombie. Espera lá. Pronto, como não dava para dar melee, tive que o matar assim. Pronto, matei-o. Agora, imaginem, no outro, vendi umas merdas, isto era vender coisas e não sei o quê. Depois no hub, voltar a sair para a cidade. Pronto, saí para a cidade outra vez. Aqui, primeiro encounter que eu tive com um player foi este. Eu acho que estou a ouvir outro gajo, bro. Pronto, isto foi o primeiro encounter que eu tive no jogo. Sou eu que estou a fazer este barulho, bro. Reparem. Ouvi o gajo a dar reload. Pronto, matei-o. Morremos Foi aqui. lá, dei-lhe loot. Ou seja, o jogo não estava assim tão mau, estão a ver? Estava decente. O jogo não era incrível, não Ai, era, é, não bem, estava mas está cheio de espetacular, merdas. não estava. Mas estava ok, estão a ver? Pega a mochila dele. Estava ok, estão a ver? Pronto, Sei. dar luta às merdas, não sei o quê. O conceito estava ok, mano. Tipo, epá, eu sinto que era um É fácil de conceito se ver assim, né? que podia melhorar, ou seja, era um jogo que eu dava para aí um 6. Tipo, um 6, um 5-6. Mas era um jogo que tinha espaço para melhoria. Estão a ver? Pá, e o facto de ter sido levado 200 mil refunds fez com que o jogo nem sequer tivesse essa oportunidade. Pá, eu estive a jogar 40 minutos de jogo. Pá, tenho quanto...
E não achei de maneira nenhuma que o jogo Fica tivesse de assim noite. tão mal. Estão a ver? Aqui estava o palhaço, todo bugado. Pronto. Mas está a ver que o palhaço não morria, meu. Que é isto? Pronto, epá, era preciso muita merda. Era preciso muito fixe. Sim, era. Era preciso muito fixe ao jogo. É verdade. Mas porra, mano, o jogo estava jogável. Estava ok. Estava Ele decente. morreu, mas não foi para mim. Há outro gajo. Pronto, aqui foi outro encounter que eu tive com outro player. Por acaso até me induziu em erro por causa do lag, do server. Olha, eu passei por ele, bro. Eu nem reparei. Olha, eu não reparei. Agora é que eu vi que passei por ele. Foi a primeira vez. O gajo estava dentro do arbusto, bro. Ai, é com caralho. Ai, mano, eu juro que não vi este gajo. Mano, eu juro que não vi este gajo, caralho. Eu passei por ele estava dentro do arbusto, eu não o vi. Ah, típico. Yeah, foda-se. aqui é que eu percebi. Escondi-me aqui atrás da árvore. Pronto, ele morreu para o meu tiro, eu é que não o vi. Estão a ver? Pronto. Ele morreu, mas não foi para mim. Há outro. Pronto, eu achei que tinha morrido para outro gajo, mas foi para mim. Estava com coisa, estava com lag. Mas pronto, malta, ou seja, foi isto, estão a ver? Foi esta a merda. Isto é que foi o problema do Day Before. Pá, eu vou-vos mostrar uma cena. Deixa-me lá ver. Eu acho que ainda tenho isso no meu canal principal. Pá, eu vou-vos mostrar o que é que, na minha opinião, era um jogo terrível, ok? Deixa-me lá ver se eu tenho aqui. Por acaso acho que não tenho aqui gameplay. Não, só tenho gameplay da Arma 3, pá. Tenho pena. Porque, mano, há cenas de DayZ. Eu só queria que vocês vissem. Mano, DayZ on Launch Day. Pá, eu queria mesmo. Eu queria mesmo, tipo. DayZ, isto está há 10 anos, mas não é. Não, mano, eu acho que tem. Isto foi na E3. Eu não quero cenas da E3, bro. Eu quero merdas mesmo. Queria merdas mesmo antigas de players, bro. On for the night. Olhem o DayZ, I bro. usually sort of lead. I don't want to say I have to do everything. Olhem o DayZ no lounge. I think there's if you the they own and whatnot Vocês não têm noção de como é que este jogo. when E eu acho que isto nem era bem no lounge. some Isto deve ter sido depois do lounge. Isto é Arma 2. DayZ mod, pois é, isto é o mod do DayZ. Nem é o DayZ, isto nem é o DayZ original. Mas eu queria os meus clipes, bro. Eu tinha clipes do DayZ bem antigos no meu canal, mas eu acho que os apaguei. Eu acho que os apaguei, pá. Acho que apaguei essa merda. Deixa-me lá ver se não tenho aqui. Highlights. Isto era da Arma. Pá, eu acho que apaguei os highlights que eu tinha. Olha, DayZ, Standalone. Olhem lá. DayZ Standalone, há 8 anos. Uma ida ao airfield. As barracks têm portas fechadas. Na hora que eu estou a ver alguma coisa cá dentro. Foram vocês. Olhem como é que isto estava. Olhem como é que isto estava. Eu já streamava nesta altura. Isto foi em quando? Que dia? 2015. Em janeiro de 2015. Mano, olhem para isto. Pá. Isto não é de maneira nenhuma um jogo tipo aceitável. Estão a ver? O jogo estava todo fodido quando saiu. Estava mesmo todo fodido. Hoje em dia já não tem nada a ver, mas isto foi assim que o jogo saiu. Pá, outro exemplo. Mano, este jogo é um jogo que eu dou sempre como exemplo. Porque, por amor de Deus, bro. Tipo, olhem para isto. Como é que este jogo não foi cancelado? E o Day Before foi. Olhem para isto. Olhem o Atlas. Olhem o Atlas. Olhem o trailer do Atlas e o gameplay do Atlas. Olhem para isto. E este jogo até é recente. Oh malta, quer dizer...
Mas é que ainda havia malta a jogar isto. Isto saiu quando? Em 2018, mano. Ainda... Foda-se. Ainda há malta a jogar isto em 2023. Olhem. Before Ark Survival I tried Atlas em 2023. and I basically. Oh my god! Olhem para Where am isto, I bro. going? Isto é um jogo que saiu em 2018, bro. Percebem? Opa, por amor de Deus, malta. Let me on! Let me on! O que é isto? Percebem? Está igual, o jogo está igual. Maybe not. Pá, é um absurdo. Isto é um absurdo. Pá, agora, eu acho é que foi. O Davey Foreman, acho que foi um jogo que, apesar de não estar com os critérios que o pessoal queria, pá, também não foi motivo para basicamente o jogo ter sido refunda da maneira que foi. Podiam ter feito muito mais com o jogo que não fizeram. Pá, foi só triste. Lixaram um jogo que podia ter sido uma cena melhor, efetivamente. E foi por causa da cultura do overhype, que hoje em dia é uma cena que estraga tudo, na minha opinião. Mas pronto, é o que é.